de filosofia, opinião marlonista, pesquisa. A vida não faz sentido, mas se inscreve e assista. Tem alguém aqui que não é médico? Você é médica veterinária de formação. Minha esposa está aqui, tá, gente? Ela é médica veterinária de formação, mas não atua. É médica. Né? Você não é médica também, é o quê? Enfermeira. Enfermeira. Tá na área da saúde. Eu sou historiador, tá, gente, de formação. Eu trabalho com filosofia da tecnologia no doutorado, na Unifesp. Né, meu orientador mesmo da Ana, que acabou de vos falar. Tá bonito pra caramba. E queria primeiramente, né? Não primeiramente, porque eu já falei antes, mas agradecer ao Gustavo por fechamento sempre. E hoje eu vou falar sobre os aspectos estéticos filosóficos da tecnologia sobre a desumanização na área da saúde, que não fez o mínimo sentido para vocês agora, eu tenho certeza. Né? Ali tem a mão do robôzinho, parece aquela brincadeirinha de Deus, né? Já viu aquela que tem a guitarra? É mais legal, né? Eu gosto também. A minha pesquisa de doutorado, tem isso aqui, é financiada pela FAPESP. Eu sou pesquisador associado ao Centro de História e Filosofia da Ciência da Saúde da Unifesp, né? Coordenado pelo professor Dante Galiano, que é meu co-orientador do doutorado, e faço parte também do grupo MedHacker, que a Ana também faz aqui, que é um grupo que nós temos lá na Unifesp, que a gente pesquisa e discute inovação e tecnologia na área da saúde. E a primeira pergunta que eu queria fazer aqui, antes de... Gustavo, me controla um pouco sobre isso. Antes de começar aqui o debate, é se alguém aqui tem interesse de trabalhar com inovação em saúde ou ficar só no atendimento não, né? Mas trabalhar unicamente, né? Se dedicar mais ao atendimento clínico, que é importantíssimo, e fundamental, e especial. Alguém aqui tem interesse em trabalhar com inovação? A companheira ali... Você já conhece. Está tentando ajudar mesmo. Então vamos em frente. Porque aqui eu vou criticar as duas coisas. Eu vou questionar primeiro a questão estético-filosófica da tecnologia e depois eu vou falar da questão da desumanização, o que isso tem a ver com a tecnologia. Então primeiro, vamos começar aqui com a questão da filosofia estética da tecnologia. Filosofia, todo mundo sabe o que é. Agora, filosofia estética é um problema, porque as pessoas acham que filosofia estética está ligada à aparência. E eu não vou me aprofundar nos conceitos aqui, porque senão eu vou ficar mais 20 minutos só falando de estética e não vai dar tempo nem de falar de tecnologia. Mas, para concluir o assunto aqui, por que estética está antes de tecnologia? É porque estética não é tratada como aparência, a aparência do produto, como pessoas que trabalham com inovação, desenvolvem, designers e tal, pensam no produto, eles pensam na aparência, não é esse tipo de estética que eu estou falando. Quando eu falo estética, eu estou me referenciando na filosofia estética, tá? Que é o ramo da filosofia, que tem várias escolas, mas eu me baseio fundamentalmente na filosofia estética alemã, que é o Kant, Schiller, Goethe, Nietzsche, quando ele fala de estética, essa galera assim, depois um pouco na escola de Frankfurt também. E por que da tecnologia? Porque as pessoas pensam, muitas vezes, que a tecnologia é só um produto, é só algo utilizável, como se ela não tivesse envolvimento, se ela não tivesse importância na nossa formação, como se ela não tivesse um papel formativo. Então, quando eu falo que a tecnologia ela tem também uma perspectiva estética, né? Aí eu vou voltar ao conceito de estética só para falar rapidinho do Kant e do Schiller, que quer dizer que a experiência estética ela pode ser visual, auditiva, mas a experiência da arte. Ou seja, o meu doutorado eu trabalho com literatura, mas não vou entrar nisso. Quando você tem uma experiência estética, quer dizer que aquilo que você está vendo, no caso uma obra de arte, um objeto ou uma pessoa, a impressão estética ela pode lhe influenciar naquilo que você é, na sua concepção de mundo, na forma como você se entende, na forma como você entende o que você faz e tudo isso, tá? Isso é... Depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu já escrevi artigo sobre isso, aí eu mostro para vocês. Mas é basicamente isso. Quando eu falo de filosofia estética da tecnologia,
Eu estou querendo dizer que a tecnologia, ela tem um papel formativo no ser humano. Ela não é só um produto que a gente usa, fabrica, vende, ganha dinheiro e você quer fazer sua startup para ganhar seu primeiro $1 milhão, tá? Não é isso. A tecnologia, ela é muito importante na nossa construção como seres humanos. E é sobre isso que eu vou falar a princípio. Então eu vou levantar aqui a primeira pergunta, que é a única, na verdade. Conhecimento e técnica, liberdade ou maldição? Alguém aqui tem um palpite? Escolheu algum? Escolhendo. Eu ia falar, assim. Eu acho que é liberdade. Ana escolheu liberdade. Alguém quer escolher maldição? Eu vou falar muito rápido sobre isso, tá, gente? Então ninguém escolheu, tá? Então eu vou falar. Eu tenho até 20 minutos para mim. Eu vou usar 2 exemplos para vocês na literatura clássica ocidental para falar de conhecimento como a técnica como liberdade e o conhecimento como maldição. Alguém de vocês aqui já leu Prometeu Acorrentado, de Ésquilo? Não só do Ésquilo, né? Existem várias versões, mas a do Ésquilo é mais famosa, que é a história de um deus, né? Filho de, não lembro qual é o nome do pai dele, que é o nome... não lembro. Enfim, mas Prometeu é um deus que ele deu o fogo aos mortais, certo? Né? E Zeus ficou puto com ele, castigou ele, botou lá ele, se vou ler essa história lá, aí vai lá, as cantoras lá falavam com ele, aí vai a gente consolar ele, aí vai os corvos lá que fica comendo ele, aí vai a gente esculhambar com ele, os outros deuses lá, mas viu, você foi provocar Deus, coisa toda, né? Primeira coisa, só que no final do texto, vou dar spoiler, tá, gente? No final do texto, Prometeu fala assim, Zeus se arrependerá, né? Reconhecerá a diferença entre dominar e ser dominado. Por quê? Ao passo em que Prometeu deu o fogo para nós mortais, o que ele nos deu? Ele nos deu a técnica. E a técnica, ela é muito importante, porque se você pensar nós sem técnica e sem razão, vamos dizer, vou entrar no conhecimento ainda, a figura, né, da divindade, eu não estou querendo questionar a fé de ninguém aqui, não, tá aí, tá? Estou falando aqui de a técnica nos tornaria independentes dos deuses, os deuses, seja lá no que você acredita, tudo bem? Porque nós não precisamos dele, por exemplo, assim, vou fazer uma dança da chuva para chover. Não, já sei quando vai chover, porque a ciência faz eu saber quando vai chover. Né? Eu não preciso dos deuses para colheita, porque agora eu tenho a técnica de plantar, eu sei qual é o melhor período para plantar, eu sei qual é o melhor período para colher. Então, nesse sentido, vamos falar metaforicamente para parar de falar do Prometeu, a técnica ela nos traz liberdade. Esse é um dos temas que a gente pode abordar em Prometeu. Então você não precisa de alguém que você não conhece, lá, né, que faça isso por você. Então, nesse primeiro paradigma que eu estou trazendo para vocês, a técnica, ela é liberdade, porque ela nos liberta da necessidade de outro. Porque a partir do momento que eu tenho a técnica, eu conheço, né, eu posso suprir minhas próprias necessidades. E o conhecimento como maldição? Aí é um problema que talvez, às vezes, algum de vocês aqui possa ficar com raiva de mim, mas não fica não, tá, gente? Eu vou falar aqui do mito bíblico de Adão e Eva, né? Porque começou lá, Deus fez o mundo, aquela coisa toda bonita, e botou lá Adão lá, botou Eva, e botou a árvore lá, umas 2 árvores, né? Porque não era uma árvore só que tinha 2 árvores. Eu já fui mencionado também, tipo, uns poucos teologia. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha uma árvore da vida, né? Só que tinha uma coisa só que Adão e Eva não podia fazer, que é comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão é que, pensando teologicamente, e vocês vão entender porque eu estou falando disso adiante, tá vendo como eu sou prolixo? Nem deu um slide. Daqui vai ser mais rápido, eu prometo. O conhecimento ele parece como maldição, porque a partir do momento que você conhece o bem e o mal, porque você desobedeceu a ordem de Deus, você se separou de Deus e se fudeu. Então o conhecimento ele passa a ser encarado como maldição. Por isso, eu acredito, eu defendo, hoje muitos religiosos fundamentalistas, não a maioria, mas pessoas que aparecem com muita evidência na mídia, têm um discurso anticientífico, porque a ciência, se você
mesmo que você não reflita teologicamente sobre isso, essa tradição ela traz, porque você está querendo se equiparar a Deus. E só Deus pode ter esse conhecimento, porque a vontade dele que é aquilo. Certo? Vamos passar daqui, vocês entenderam, né? Uma coisa é, no Prometeu, a técnica, ela nos traz liberdade. No mito bíblico, de acordo com a perspectiva que eu trouxe para vocês, vocês podem ter outra diferente, ela traz o que? Uma maldição, porque nos separa de Deus. Aí eu vou avançar um pouco na história, alguns centenas de anos. Aí eu vou falar, por exemplo, Francis Bacon, né? Porque na Idade Média não teve muita coisa científica não, né? Depois que o cristianismo lá, os romanos dominaram tudo, toda essa curiosidade, ela foi abafada. Então tem muita coisa artística legal na Idade Média. Esse negócio de falar de Idade das Trevas também não faz nenhum sentido. Mas na Idade Moderna, principalmente um rapaz chamado Francis Bacon, ele vai falar que a ciência ela nos dá ela nos serve para a gente dominar a natureza para o nosso próprio bem-estar. Falando em termos vulgares, né? Ou seja, a partir do momento que eu entendo como a natureza funciona, eu consigo me aproveitar dela para o meu próprio bem-estar. Então eu vou desenvolvendo as formas melhores de viver a partir do conhecimento da natureza e como eu posso usar ela. Aí vem a exploração da natureza, certo? Eu citei só o Bacon porque ele é mais famoso de falar nesse tipo de coisa, mas eu falei isso porque esse conceito vai trazer um problema. Porque o conceito de ciência e domínio da natureza, por que isso é um problema? A gente esquece que a gente também é natureza, né? Então, se a gente também é natureza, a ciência também nos controla. Então, vamos falar de ciência, tecnologia e racionalidade técnica agora. Agora eu dei um pulo histórico desgraçado e estou no século XXI século XX, e estou falando aqui, conversando com autores como Horkheimer, Habermas, Marcuse, né, da Escola de Frankfurt, que eles, ao perceberem o movimento, o apogeu do modo de produção capitalista, aquela coisa toda da indústria e da tecnologia e do consumo, eles começaram a pensar como que a tecnologia, e socialmente, né, ela teria alguma importância ali. Um filósofo francês atual chamado Pierre Lévy, ele diz no livro dele chamado Saber Cultura, primeiro capítulo, ele fala sobre o conceito de impacto, que ele se pergunta se a tecnologia ela tem um impacto na cultura ou não. E ele fala que não, porque a tecnologia não pode causar impacto em função do problema do conceito impacto, que como se fosse uma coisa que vem de fora para dentro, certo? E ele fala que não, a tecnologia ela é produzida dentro de um contexto cultural, então ela não causa impacto. Ela é construída de uma forma que ela já está inserida naquele contexto. Então ela não vem de fora para dentro, ela não causa impacto. Eu vou discordar. Por quê? Como comecei, né? Apesar de usar o Pierre Lévy, eu gostar de estudar ele. Vamos ver que a ciência e a tecnologia, como ela é pensada e produzida hoje, pensar o conceito de inovação, por exemplo, a companheira ali atrás que falou que tem interesse em trabalhar nessa área, ela serve a determinados interesses. E aí eu vou entrar na questão da desumanização. Primeira coisa, ciência. Ciência caracterizada pelo modo científico, pelo método científico, né? Vocês aqui não sabem disso, vocês são médicos. Tecnologia, existe um discurso teórico a respeito sobre o que é tecnologia, que não vale a pena aqui. Existem várias escolas de filosofia da tecnologia. Mas o conceito que me interessa aqui é o de racionalidade técnica. Porque esses autores que eu falei para vocês, eles falaram o seguinte, que a partir do momento em que a técnica, e eu tenho a técnica, eu tenho a tecnologia, e eu tenho o conhecimento necessário para produzir soluções para mim que facilitem a minha vida, e quando essas coisas se concretizam, eu não preciso mais pensar naquele problema. Isso é ótimo, né? Agora, quem de vocês aqui já leu A Máquina do Tempo, do H.G. Wells? Alguém aqui de vocês já leu? Pô, gente, tem que ler, né? Literatura importante. Ele imagina um futuro lá na frente, lá, onde tinha dois grupos de seres. Os Elóis, eu estou chegando muito, tá, gente? Se eu ofende vocês, não, né? Se eu ofender também, não me interessa. Brincadeira, tá, gente? Eu estou brincando primeiro. Tá falando o que mesmo? Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo. No futuro, que o narrador do H.G. Wells acha, né, existem dois grupos de pessoas, os Elóis e os Morlocks. Os Elóis eram
umas criaturas esquisitas que ficavam lá só brincando, comendo, tinha tudo para eles, a vida perfeita. E os Morlocks eram criaturas subterrâneas que viviam embaixo, né? E eles se alimentavam do heróis, basicamente é isso. Eu não vou dar spoiler desse livro, porque eu desejo muito que vocês realmente leiam para entender o que eu vou falar aqui de irracionalidade técnica depois. Mas o que é racionalidade técnica na escola de Frankfurt, ali pensando, Durkheim, Marcuse, Habermas e um monte de gente que estava ali? É você pensar que a partir da técnica, né, você coloca a sua razão na técnica para resolver esses problemas. Aí a gente poderia também discutir se o conceito de razão, eu vou dar só um palpite schopenhaueriano, né? Porque eu não era ele, pode escolher um conceito de razão. Eu vou usar o conceito de razão schopenhaueriano, que é o que nos diferencia dos bichos, porque animais todos nós somos, né? Schopenhauer fala que os bichos têm entendimento, mas eles não têm razão. Por que eles não têm razão? Porque eles não refletem sobre quem eles são. Schopenhauer inventou isso, tá? Mas ele melhorou o discurso, na minha opinião. Então, a racionalidade técnica é como se fosse o apogeu desse uso da reflexão para melhorar a nossa própria vida, certo? Isso é maravilhoso, não é? Então vamos falar de irracionalidade técnica, que é agora. Eu estou correndo porque 20 minutos, tá, gente? Estou na metade do negócio. A irracionalidade técnica, ela é um dos aspectos, que eu vou tentar defender, que causa desumanização na área da saúde. Se vocês acham que quem produz tecnologia está querendo tornar você uma pessoa mais feliz, você está, desculpa, enganado, tá? Eles querem só tirar dinheiro do seu bolso, a maioria, não todos. Vamos chegar lá também. Mas a irracionalidade técnica é quando você chega ao ponto em que a técnica supera a sua razão. Ou seja, eu já tenho uma tecnologia que resolve o meu problema, eu não preciso mais pensar nesse problema. E eu penso, eu acredito, seguindo, né, a lógica de livros, porque eu também uso literatura clássica para fazer o meu trabalho. Livros como O Admirável Mundo Novo, 1984, Frankenstein, toda essa coisa, né, o Edge, como eu já falei, e Caçador de Androides, e até literatura cyberpunk, né, Neuromancer, que é legal pra caramba, e Vidas também, que tem alguns clipes cyberpunks também que eu gosto pra caramba. Ai, tinha que fazer isso. Ninguém riu. Vocês não conhecem Vidas, gente? Aquele cara... Vocês não viram não, o russo? Caraca, onde vocês vivem? Até eu que fui em casa com depressão, não saio de casa, não sei quem é. Médico é... Então, a irracionalidade técnica é quando, para concluir, para passar para o próximo tópico, você... 10 minutos? Perfeito, eu estou na metade. Caramba, olha só, está funcionando. A irracionalidade técnica é quando você não precisa mais pensar no seu problema. Logo, você fica mais burro. E eu acho que é isso que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. Então, eu sou do tipo que não sou entusiasta de vou fazer inovação, vou inventar solução para todo mundo. Não, eu acho que isso é palhaçada de quem quer fazer sua primeira startup para ganhar seu primeiro $1 milhão e não está minimamente preocupado com a real necessidade do sujeito que está ali com alguma necessidade, como já aconteceu de eu ver em oficinas de inovação que a gente faz, né, no nosso grupo MedHacker, que a gente estava desenvolvendo, um dos grupos estava desenvolvendo um produto para crianças, né? Acho que você estava nesse grupo, não, você estava no outro grupo. Você estava. Mas teve um médico que falou assim, mas todo mundo tem celular, porque a ideia era pré-diagnosticar, o que era? Miopia, né? Em crianças e tal. Eu falei, gente, eu conheço muita gente que não tem celular para levar e usar o aplicativo no olho para diagnosticar miopia no seu filho de 2, pré-diagnosticar talvez, né? Então, quer dizer, não é só fazer o produto, tem que levar em consideração as outras coisas, fatores sociais, políticos, econômicos, tal. A irracionalidade técnica não deixa você levar isso em consideração. É isso que eu queria dizer para concluir esse tópico, porque a filosofia estética da tecnologia, ela quer dizer que a tecnologia ela tem um fator formativo, que ela nos ressignifica no mundo, ela pode, né, nos ressignificar como atuamos no mundo, e a gente às vezes acha que é só um produtinho, né? Como você, por exemplo, está num bar tomando a cerveja, em vez de você conversar, ficar lá mexendo na porra do celular, em vez de tomar a cerveja e conversar com a pessoa que está na mesa com você. Não altera o comportamento das pessoas? Pronto, então não preciso mais dizer sobre isso. Vamos em frente. E o que tem a ver com desumanização e saúde, isso aqui, afinal de contas?
Então, o conceito de humano, para começar, eu já falei, né? A diferença de nós humanos para o bicho é que a gente pensa e racionaliza, reflete sobre nós mesmos, né? Alguém aqui tem dúvida se é humano? Ninguém. Por quê? Porque você sabe que existe, né? Cogito ergo sum, né? Já dizia lá. Né? Então, já que a gente sabe que nós somos humanos, né? O conceito de desumanização, o que é? Aí, no mestrado, eu pesquisei também isso, que eu pesquiso humanização em saúde desde o mestrado, né? Porque eu vim para cá, para São Paulo, para isso. Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, caso você não tenha percebido, mas eu não sou de São Paulo, sou do Rio de Janeiro. O conceito de desumanização, ele é muito... você pode pensar de diversas formas. Na PNH, por exemplo, vocês sabem o que é PNH? Vocês são todos de graduação? Porque se tiver médico formado aqui que não sabe o que é PNH é foda, porque é a Política Nacional de Humanização, né? Eu assisti vou fazer um parênteses aqui, secretário do Alckmin falando, uma disciplina que a gente teve lá na universidade, ele falou de humanização. Eu pesquiso humanização há um pouquinho de tempo, quase 10 anos. E ele falou assim, humanização não é passar a mão na cabeça de não sei, é como se fosse humanização não fosse fazer carinho, né? Humanização é como se fosse uma coisa prática. Aí eu falei, não estava não. Eu falei pro sujeito assim, qual foi a palavra que eu usei? Não lembro. Não lembro. Eu fico puto. Até quando fala de gente, vocês não falam de gente. Porque se você fala de humanização, como que eu vou humanizar a tecnologia? Tem que humanizar a gente, né? Aí vamos entrar no conceito do que é desumanização em saúde. Tá? De acordo com a PNH, a desumanização em saúde são aspectos precários de trabalho, aquela coisa toda que eu concordo, né? Que existe. Mas quando penso em humanização, eu tenho que pensar na pessoa. Ou seja, existem fatores desumanizadores e faz a gente pensar no que é humanização. E aí que eu vou entrar. Fatores desumanizadores, por exemplo, na área da saúde, eu não sou médico, né? Eu nunca atendi profissionalmente alguém, porque no bar, às vezes, é um atendimento psicológico, né? Mas desumanização em saúde, por exemplo, foi quando a Bruna, minha esposa que está filmando aqui, ela estava se sentindo mal, não sabia se era gripe ou era dengue. Ela foi no hospital privado, que eu não vou falar o nome porque está filmando aqui, eu acho que eu vou botar na internet. Que a médica, ela falou, eu estou sentindo febre, tal, né, moça? Estou sentindo febre, falou todos os sintomas que ela estava. A médica foi, imprimiu uma receita e deu para ela e falou, o que você está sentindo? O que você tem sentido? Ela falou, perguntou, você tem sentido febre? Ela falou, foi a primeira coisa que eu falei que eu senti isso aí. Nem olhou, sabe? Desumanização nesse sentido que eu estou falando é de ser escroto, é ser babaca mesmo. Isso não existe só na área de saúde, né? Porque nós humanos somos escrotos e babacas. Mas às vezes consegue ser mais escroto e babaca do que o comum. Né? A desumanização é meio que isso. Aí que eu penso a desumanização como irracionalidade técnica. Porque a partir do momento que a técnica supostamente resolve o seu problema, você não precisa mais pensar no seu problema e você fica burro, né? Como eu já falei. E eu vou entrar nesse ponto aqui, que eu acho que ele é importante para fazer o desfecho, para a pergunta final. Né? Quanto tempo eu tenho, companheiro? 5 minutos? Perfeito, cara. Nunca acertei tanto no tempo. Modo de produção, tá? E desigualdade na área da saúde. Antes de discutir o conceito aqui, que alguns de vocês já sabem que eu discutirei aqui o conceito de modo de produção, mas eu não vou discutir isso profundamente com vocês, porque senão vocês podem chamar alguém do MBR para me processar. Mas é provado, pesquisas no mundo inteiro, Índia, Estados Unidos, todo mundo faz pesquisa e publica em artigo importante, né? Eu já li alguns deles, que prova que a maior causa de desigualdade de acesso à saúde é a tecnologia. Alguém aqui arrisca por quê? Porque tem gente que tem para pagar e tem gente que não tem para pagar, né, gente? E quando você chega lá e faz, vamos fazer uma puta inovação, vamos montar uma startup, aí você monta aquele produtão, né, carão, que só meia dúzia de pessoas, aquele 1% mais rico, né, vai ter acesso. E as pessoas pobres, às vezes, não têm acesso, né, porque precisa do SUS. Enquanto isso, o pessoal está querendo destruir o SUS. Mas eu não vou entrar nisso aí, não vai causar polêmica. Vamos lá.
Então, o modo de produção que eu vou falar para vocês aqui é exatamente o conceito marxista de modo de produção. Não vou falar muito nisso, mas é só para explicar. O modo de produção, ele é a forma como as coisas são produzidas. É só isso que eu estou falando, tá? Eu não vou falar de acabar com o capitalismo, não. Isso fala já fora. O modo de como as coisas são produzidas. Só isso que é modo de produção, tá? Não é nada além disso. Só para ler o capital, que não é nada além disso. O modo de produção de capitalismo, modo de produção capitalista, ele tem formas de funcionar. E a forma de funcionar dele, ele faz... Aí vem aquele conceito de mais-valia que todo mundo deve ter aprendido na escola, né? Eu não preciso entrar muito nisso. Mas por que ele gera desigualdade? Justamente porque produtos ficam muito caros, porque eles visam um lucro, e quem não tem dinheiro para acessar aquele produto caro, porque só visa o lucro, azar, né? Oh, Deus quis que fosse assim. Isso é um problema, tá? E causa desigualdade de saúde. Aí eu tenho umas perguntas para fazer para vocês aqui, que é, se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, que se eu estou correto, se, tá? Eu sou niilista, eu não acredito que eu estou com razão, não. Se eu estou correto, que a tecnologia tem um papel formativo sobre nós, seres humanos, na forma como nós nos entendemos no mundo, na forma como nós agimos no mundo, nós não deveríamos pensar a produção da tecnologia para as pessoas, ao invés de para encher o meu cu de grana? É só uma pergunta. A minha amiga que anda aqui é anarcocapitalista, a gente conversa sobre isso o tempo inteiro. Não tem problema com isso não, gente. Eu só estou problematizando, eu sou filósofo, eu não trago resposta, eu trago pergunta. Tá? Depois não vem me encher o saco e falar, doutrinador marxista. Não, pô, vamos pensar só. Mas é. Não. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Eu fiz uma linha de raciocínio aqui, desde lá de Prometeu e de Adão e Eva, mas que trazem valores ocidentais, nós somos ocidentais, né? E infelizmente só tem branco nessa porra dessa sala, eu consigo reparar, né? Então, enfim, não vou entrar nesse assunto também porque eu sou branco, mas é triste, porque isso prova o que eu estou falando ali, é um modo de produção de igualdade de saúde. Mas eu tenho a última pergunta para fazer para vocês. Conhecimento e técnica, liberdade ou maldição, afinal de contas? Eu queria ouvir, porque vocês não falaram porra nenhuma até agora. Liberdade ainda. Concordo com minha amiga capitalista, mas o que quer falar que é maldição? Ela é maldição também, cara. Ela é os dois. A vida é puro antagonismo, né? Não faz a merda de mínimo de sentido. Mas já que a gente existe, vamos tentar pensar aqui como que a gente pode fazer isso melhor. O que eu estava falando? Tempo de cotado. Já que vocês não falaram nada, eu vou dizer para vocês. É liberdade e maldição. É liberdade se a sua forma de lidar com a tecnologia, de produzir tecnologia, de usar tecnologia com o seu paciente, ela trouxer autonomia e fazer o seu paciente entender o que está acontecendo com ele se entender no mundo, aquilo não afetar de alguma forma, não substituir a razão dele. Vocês entenderam como eu falo que a tecnologia não pode substituir a nossa razão? Vou concluir. Isso está claro? Quando a gente fala de robô com inteligência artificial, eu sou contra essa porra. Odeio robô. Acho que isso não devia existir. Tá? Mas isso é outro assunto também. E por que é maldição? É maldição porque a gente faz tudo errado. Sempre. A pergunta, ela precisa de uma resposta não ontológica, mas ela precisa de uma resposta prática. Sabe por que precisa de uma resposta prática? Porque a gente existe, está fudido todo dia e tem gente mais fudida que nós. Muito. Porque nós aqui somos tudo privilegiados. Certo? Então nós precisamos de uma solução prática. Então você que é médico, para concluir aqui, tá, companheiro? Gustavo, desculpa ter passado o tempo. Mas, para concluir, se você é médico, se você quer fazer sua startup do seu primeiro $1 milhão, se você quer fazer o que você quiser da sua vida, eu só tenho uma coisa para pedir para vocês aqui, por ter gastado esse um pouco mais de 20 minutos no tempo de vocês, tá? Coloque pelo menos a pessoa que você acha que existe, que se interessa provavelmente, talvez, naquilo que você pensou, pensa primeiro nela antes do seu bolso. Porque a tecnologia não pode controlar a gente, é isso que ela está fazendo.
Existe um trator, uma roda atropelando nossa razão e cada vez nós estamos ficando mais burros. Porque vocês acham? Como que explicar a gente em pleno 2017 falando que a Terra é plana? Como explicar isso? Pobre vampiro, você é burro! Porque existe a diferença entre ignorância e burrice, para terminar de verdade. A ignorância é você não ter acesso à informação. A burrice é você ter acesso à informação e continuar burro. Né? Tá? Então, eu, aqui tentando profetizar, né, eu acho, essa é a minha tese, de pensar a irracionalidade técnica como fator de desumanização em saúde, e eu nem falei de fatores profissionais, como enfermeiros que já são substituídos por máquinas, companheira ali que é enfermeira, não é isso? Se eles forem pensar em tecnologia e atender seus pacientes com alguma tecnologia, pense, isso que eu estou fazendo é conhecimento ou maldição? Ele pode não ter gostado de medo do que eu falei aqui, você pode ser tudo de direito e querer me bater como sai daqui. Não tem problema, eu estou todo para brigar, brincadeira. Mas a pergunta é essa, o que eu faço? É liberdade ou maldição? Aí vocês refletem aí, vai lá, né? Muito obrigado, adoro ser convidado para falar, porque eu fico em casa sozinho, tem que ter tentando trabalhar na minha tese, tá? Dando vontade de me matar, então, Gustavo. Obrigado.